De volta com o Ponto com News nesta manhã de feriado e com o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior na coluna Educação e Mercado. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre a LDB, mas poxa, a LDB tem 20 anos, professor. Exatamente, Ronaldo. Você sabe que a gente aqui acaba chovendo no molhado e falando sempre da história das invasões, né, das escolas. E eu sempre penso que tem assunto tão importante que passou, que quando eu vejo as pessoas reclamando por uma outra bobagem qualquer, dá a impressão que a nossa intenção na escola é muito mais reclamar do que colocar em ação. A gente construiu uma LDB, eu me lembro claramente disso, porque eu já dava palestra na área de educação, eu já escrevia nessa área, e eu me lembro claramente que foi feita uma festa no Brasil para comemorar, e vamos trabalhar, e o governo investiu em treinamento, e ela tinha que estar completamente implantada em 2006. Nós estamos em 16, coincidentemente. Passaram 20 anos e não aconteceu nada. A educação brasileira, pelo menos a educação propedêutica, essa educação que ensina matemática, química, física, continua sendo uma das piores do mundo. Então o que aconteceu? Quer dizer, de que as pessoas estão atrás? Agora nós estamos falando de uma outra reforma. E está todo mundo reclamando da nova reforma. Mas nem a antiga foi implementada. Então me parece que alguma coisa está errada no jeito. Existe um descompasso entre aquilo que muitas vezes se prevê na legislação e aquilo que é implementado, aquilo que se faz na prática. Mas o que acontece, veja, há um descompasso, só que a LDB foi discutida, entende? Ao contrário dessa, que todo mundo está reclamando, ela foi discutida. E essa também já vem sendo discutida. Note que a gente não tem uma base nacional curricular, não há. Não é? Eles estão discutindo isso agora, está havendo uma discussão faz tempo. Vão aprovar a base nacional curricular, que seria, vamos dizer assim, uma nova forma de dar diretriz à educação. Discute, aprova a lei e você precisa implantar. Uma lei sozinha não faz nada. Não é? Isso que as pessoas precisam entender. O Brasil precisa entender que lei é lei. Lei é uma regra. As regras, elas não fazem nada por elas mesmas. Não é? Então não tem que, se uma regra valesse por si só, você pegava os 10 mandamentos e aplicava no mundo inteiro e estava certo. Tudo que você precisa está ali. O que você precisa estar colocado ali, não deve matar, não deve cobiçar, não deve pegar no que é seu, então você deve respeitar as pessoas, pronto, está tudo certo. Só que uma lei é uma regra e as regras não são assim. Elas precisam de um segundo passo, que é o ser humano transformar aquilo em atitude, em ação. E aconteceu isso com a LDB e me parece que com o plano está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Por que há um descompasso? Porque normalmente o sujeito que pensa a lei, ele pensa num plano ideal. É só olhar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? Você tem de um lado as pessoas, quando um adolescente comete um crime, imediatamente, quando ele chega à delegacia, já tem alguém do Conselho de Menores esperando esse adolescente. No entanto, a gente tem escolas que estão 100% invadidas ou quase 100% invadidas por adolescentes, e esse mesmo conselho não tomou, quer dizer, é uma coisa engraçada. Como é que você permite que adolescentes, pessoas que não têm condição de se gerir, é o que diz a lei, possam estar dormindo sozinhos, sem o acompanhamento de um adulto, dentro de uma escola? Eu não estou dizendo que não pode invadir, volto a dizer de novo, mas me parece que o jeito que é feito, alguma coisa está errada. Então percebe que é um descompasso entre aquilo que as pessoas dizem que querem, aquilo que elas querem e aquilo que a lei propõe. E quero só fazer uma ponte de novo. Me parece que no mercado de trabalho é a mesma coisa. Eu estava palestrando numa universidade segunda-feira e estava dizendo isso a eles. A universidade é um pedaço da equação. Quando você sai da universidade, é que você vai efetivamente colocar em prática coisas que você aprendeu. E essas coisas necessariamente não estão vinculadas ao curso que você fez. Tanto que é muito comum você ver, por exemplo, um sujeito que é médico e administra uma empresa, que é engenheiro civil e trabalha com vendas, que sei lá, o sujeito é arquiteto e ele trabalha como jornalista, por exemplo. Então a gente percebe isso, porque a universidade ela dá um preparo, uma base. Por isso que dentro da universidade a pessoa tem que ampliar o máximo que ela puder. E assim dentro da escola média, a mesma coisa. Por isso que a educação estabelece alguns pilares que ajudam a formar a pessoa como cidadão. E esses pilares é que vão orientar você quando você chegar no mercado de trabalho. E se esses pilares estivessem sendo efetivamente trabalhados, a gente teria uma outra educação. Porque, olha, você passou aqui para mim, só para a gente lembrar, os pilares, os 4 pilares da educação, que eu acho, inclusive, que a gente poderia fazer um programa sobre cada um deles e ainda sobra conversa. Sobra conversa. A gente tem 4 pilares: educação para o fazer, para o aprender, para o conviver e para o ser. São 4 pilares fantásticos. Absolutamente. Percebe que são as bases da formação de um cidadão completamente inserido na sociedade. Porque as pessoas chamam de cidadão
E elas pensam que cidadania quer dizer um excesso de direitos, que é a geração que o pessoal chama de geração mimimi, não é? Ou alguns chamam de geração nem-nem, não é? Que é o cara que nem quer trabalhar, nem quer estudar. Não é? Ele quer que a vida dele caia do céu. Não tem vida que cai do céu. Não é? Não tem essa vida. Então o que acontece é, só para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para você que vai para o mercado de trabalho algum dia, porque vai ter que ir mais hora menos hora, democracia quer dizer 2 vezes deveres para cada direito que você tem. Então é sempre 2 vezes mais deveres do que você tem direito. Agora, se você sai e conversa com as pessoas, todo mundo sabe de cor os direitos que tem. Só que você pergunta, quais são os seus deveres correspondentes a esses direitos? A pessoa não sabe, porque ela pensa que ela tem que ser feliz e que nós todos, que a sociedade como um todo existe, para fazer essa pessoa feliz. A sociedade não existe para fazer ninguém feliz. A sociedade, na verdade, não está nem aí para a sua felicidade. Essa que é a grande verdade. O mundo não está preocupado com a autoestima de ninguém. O mundo está preocupado com o que você pode fazer por ele. E é isso a escola tinha que ensinar. Então me parece que quando você trabalha, assim, dando uma passada rápida por todos os pilares, a ideia básica é essa. É como eu me insiro na sociedade para dizer o que eu posso fazer por essa sociedade. E não invertido. Eu não quero parafrasear o Kennedy aqui, porque o Kennedy disse isso. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Porque repara que você cria um círculo virtuoso. Se eu pratico boas ações, se eu sou uma pessoa inserida na sociedade, se eu tenho preocupações democráticas, se eu respeito o direito do outro, se eu exerço o meu direito dessa maneira, se eu cumpro meus deveres, eu tenho um país bom. Ora, e se eu tenho um país bom, é natural que isso volta para mim. Percebe que aí o que acontece? Eu faço mais boas coisas para esse país. Ele devolve coisas boas para mim. E assim vai. Assim são as sociedades organizadas. Não é? Assim, quando você viaja para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, para grandes países e tal, você vai para o Canadá, principalmente, que eu ainda considero um upgrade dos Estados Unidos, não é? Você vê que a sociedade funciona como um relógio, não é? Porque todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer e pratica isso. Aqui no Brasil a gente até sabe o que a gente não pode fazer, só que não pratica. Essa que é a verdade, a gente não pratica. Repara que agora a gente está tendo uma mudança no valor das multas de trânsito. Sim, sim. Não é verdade? Isso é uma coisa que tem que ser discutida em escola. A gente está mudando isso. Mas o que aconteceu? As pessoas estão preocupadas com o quê? Com encontrar um jeito de burlar a lei. Porque o Brasil é o único país do mundo em que as leis têm que pegar. A LDB é uma, por exemplo, não pegou. Bom, e por que não pegou? Eu acho que é importante a gente tentar entender isso. Porque se existe, se está na lei, se tem 4 pilares que são fantásticos, por que a gente não consegue, de fato, transformar isso em práticas pedagógicas? Porque um dos pilares, vou centrar fogo nele, não é? Até porque o nosso tempo não daria para todos, é educação para o conviver. Se eu trabalho na escola este tema, não é? Esse pilar muito bem trabalhado, e ele pode ser trabalhado tanto direto na disciplina como de modo transversal em todas as disciplinas. E teria que ser transversal, tem que ser, né? Porque ele perpassa todas as disciplinas. Eu entendo isso, que o meu direito acaba quando começa o direito do outro, só que isso não é respeitado. Tanto que quando eu vou a uma escola, desculpe, esse tema está parecendo doentio para mim, mas quando eu vou a uma escola, mas é o tema do momento, e eu passo um cadeado dizendo ninguém mais pode entrar, eu estou ferindo o direito do outro. E as pessoas podem dizer, e há professores dizendo, há estudantes dizendo, há jornalistas dizendo, isto não é democrático, isto é ditatorial, isto é impositivo, porque eu tranco um bem público. Eu não posso invadir uma escola que é pública, e público não quer dizer de ninguém, aqui no Brasil é assim, público quer dizer de todo mundo. Né? Então eu vi uma entrevista, várias, uma não, várias. Ah, você é estudante aqui dessa escola? Não, então você não pode entrar. Eu como cidadão posso, porque eu volto a insistir, eu sou um pagador de impostos. Aquela escola existe porque eu pago meus impostos e mantenho aquela escola, que paga os funcionários daquela escola, que paga os professores daquela escola. Se o governador desse estado, ou de qualquer estado, não cumpre a obrigação dele, pagando e tal, não sei das coisas, a culpa não é minha, cidadão. Então tem uma série de formas de você reivindicar. E entre as formas que tem para reivindicar, está lá o judiciário. Então o que acontece? A gente tem que fortalecer instituições. O caminho é esse, mas o caminho não é para o professor, nem para o estudante, nem para o funcionário. É para todo mundo, para mim também. Não é? Se uma pessoa me agride na rua, eu não posso pegar um facão e ir atrás dessa pessoa. Compreende? É errado. Né? Isso é vendetta, isso é vingança privada. E o Estado não está para fazer vingança, o Estado está para fazer justiça. Se o Estado não funciona, a gente trabalha para melhorar o Estado. Agora, eu não posso substituir o Estado,
que é o que o crime organizado faz. Repara que o Rio de Janeiro, não é? Eu não moro no Rio, mas vou bastante ao Rio. O que a gente vê no Rio? Por que o caos se instalou no Rio? Porque o Estado saiu, e o Estado saiu do que ele deveria, o crime organizado foi e ocupou o lugar. Aí se você vai a uma favela, não é, uma comunidade, como queiram dizer, o traficante, o que ele faz? Ele fornece jogo, ele fornece time de camisa, ele fornece o grupo de teatro, ou seja, ele faz aquilo que o Estado tem que fazer. E aí o que acontece? Quando a polícia aparece, todo mundo hostiliza a polícia, que é o Estado, e adora o traficante. Quer dizer, a polícia, o Estado, é que se torna o adversário, digamos, porque o inimigo. Isso, porque ele não fornece aquilo que ele tem que fornecer. Agora, percebe que isso não é convivência. Isso não é educação para convivência. A escola tem que questionar tem que colocar, se quer colocar espírito crítico, se as pessoas querem ir à televisão, dar entrevista, se os meninos querem fazer protestos, eles têm que ir com fundamento. E esse fundamento tem que ser dado com a escola funcionando, né? Com os professores funcionando. Mas você vê que termina, agora parece que as invasões estão acabando, a greve está acabando, o que acontece? Volta tudo ao normal. Não está normal. A educação é ruim, não está normal, tem que mudar. E para mudar, não é dar consciência de invadir nem reivindicar, porque dá a impressão que nós estamos vivendo aqui 68, dá a impressão que houve um ato institucional e de repente apareceu uma série de tropicalizados, não é? Tupinizados, para lutar contra uma causa, um inimigo, um ditador e tal, não sei das quantas. Mas o que eu vejo são ações absolutamente quixotescas, não é? Que para a maior parte das pessoas é grego, é absoluto. Mas eu também não vou traduzir o quixotesco aqui, você que tem que se informar e vai lá procurar sobre o quixotesco, para saber por que foi feita essa comparação, se você quer efetivamente protestar contra alguma coisa. Semana que vem a gente se fala, Nailor. Obrigado. Professor Nailor Marques Júnior conversou com a gente em mais uma edição aqui do Educação em Mercado.